Graças a Deus. Que o Senhor abençoe a todos. E a palavra que eu quero ler neste dia encontra-se no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, e eu quero ler do versículo 29 até o versículo 35. Mas eu quero pedir também, meu irmão, minha irmã, não esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal, divulgar para outros a respeito deste canal de pregação. E se você quer aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, você vai encontrar abaixo, no link, todas as informações necessárias para se inscrever na FAEST Academia. Então vamos à leitura da palavra. E logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada, com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou pela mão e levantou-a, e a febre deixou-a, e serviu-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se juntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque os demônios o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Meus irmãos, Jesus não deixava os demônios falar, porque ele ia divulgar que ele era o Filho de Deus diante do tempo. Mas que coisa maravilhosa e poderosa. Ali nós encontramos que ele tinha chegado em Cafarnaum, morava ali. Ele tinha curado o endemoniado. E agora chega na casa de Pedro. Pedro era casado, meus irmãos. Os discípulos eram casados também, a maior parte. Então, quando ele chega na casa de Pedro, aconteceu uma coisa. A sogra de Pedro, ela estava doente com febre. Vocês vão notar nas escrituras que não menciona a mulher de Pedro. Não sei se ela já tinha morrido, se ele era viúvo, mas ele era casado. Mas a sogra de Pedro, então, foi curada. Tinha uma febre. E quando Jesus tocou nela e levantou, então criou-se assim uma notícia importante. Parece que a sogra de Pedro era muito conhecida. E, chegando à tarde, começaram, na hora do pôr do sol, né? Trouxeram os que estavam enfermos e os endemoniados. Chamou a atenção. E deu, digamos assim, uma romaria para a casa de Pedro. E diz que toda a cidade se juntou à porta. Que coisa gloriosa, né? Tudo ali estava esperando, que queria ouvir, receber uma bênção na parte de Jesus. E aqui o versículo diz, versículo 34, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque eu conhecia. Então, que bênção Jesus entrando na casa de Pedro. Meus irmãos, aonde Jesus entra, a bênção, a alegria, a libertação, a saúde. Assim aconteceu na casa de Pedro. E chamou a atenção. E diz a palavra, ele levantou-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro. Saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Meus irmãos, por que que Jesus orava, meus irmãos? Ele não era o Filho de Deus? Isso é um fato a nós considerar, né? O ministério de Jesus aparece ele um homem de oração. Ora no monte, ora jejuando. E aqui em Cafarnaum, ele acorda muito cedo. Agora não sabemos se ele já estava na sua casa ou dormindo na casa de Pedro. E diz que ele acordou muito cedo, ainda estava escuro. E foi para um lugar deserto. E ali orava.
e ali estava em comunhão com Deus. Jesus era verdadeiro Deus, meus irmãos, e verdadeiro homem. Como Deus, ele não precisava estar orando, mas como homem, ele estava limitado, ele precisava orar, intercedia. Meus irmãos, vamos falar um pouquinho da oração. E às vezes nós relutamos tanto para orar. Às vezes nós acordamos de madrugada e viramos para o outro lado da cama, não queremos levantar. E o Senhor está nos chamando para orar. A oração, meus irmãos, é o alimento da nossa alma. É o alimento da nossa vida espiritual. Nós precisamos orar, precisamos clamar. Que quando oramos, nós estamos conversando com Deus. Agora, a oração não é uma coisa decorada, meus irmãos. Dobramos o joelho e temos que entender que estamos conversando com Deus. E é preciso entender que Deus, o Senhor, Ele enche a terra com seu poder. Ele está em toda a terra. E quando nós estamos orando, estamos de joelho dobrado orando, vamos entender que além do nosso coração é templo do Espírito Santo, isso é coisa gloriosa. Ele está conosco. Nós estamos orando, nós estamos intercedendo. Meus irmãos, minhas irmãs, quantos problemas são resolvidos através da oração? Quantas coisas que nós não vemos, quantos laços são quebrados. É através da oração que nós vamos receber poder. O poder que vem do Senhor. Nós temos que entender, até certo ponto, duas dimensões, meus irmãos. A dimensão espiritual, celestial, e a dimensão terrena. Nós estamos na dimensão terrena. Mas quando nós estamos orando, nós atravessamos, através do Espírito, da nossa oração, para regiões celestiais. E nós vamos chegar ao trono da graça. E nós temos que entender também, meu irmão, que entre o céu e a terra, até a região terrena onde nós habitamos. O céu, região celestial, há mais coisas do que nós precisamos entender. E é normal, entre o céu e a terra, ter mais coisas que nós não entendemos. Aqui, tem os anjos nos abençoando, ajudando. Mas tem as hostes da maldade também, criando problemas, criando dificuldade. E quantos laços, meus irmãos, são cortados, aí nós sabemos, através da oração, e temos que orar. E Jesus foi bem claro, mandou que nós devemos orar sem cessar, orar bastante, precisamos orar, precisamos clamar. Quando estamos orando, nós estamos fortalecendo. Hoje, infelizmente, lamentavelmente, muitas vezes nós oramos pouco, mas nós temos que orar, meus irmãos, consagrar, buscar o Senhor. E quando estamos orando, estamos recebendo graça, recebendo poder. Minha irmã, meu irmão, as batalhas espirituais que nós temos que vencer, que nós temos que enfrentar, não pode ser realizada e vencida com a nossa força. Não é o nosso nome, não é o meu tempo de cristão, não. É pelo poder de Deus. Precisamos da ajuda. E nós temos uma coisa gloriosa, a palavra nos fala a respeito dos anjos, que são ministros. Que coisa gloriosa. Ministradores, espírito ministradores enviados a favor daqueles que vão herdar a salvação. Nós temos que aproveitar essa bênção divina para nós. Esse espírito ministrador, o anjo, nós estamos orando. Não vai orar para o anjo, mas ele está conosco. E ele está ouvindo. E ele está nos livrando, dando-nos graça. É por isso que a palavra diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E nós precisamos dessa ajuda. Eu preciso dessa ajuda, meus irmãos. O anjo está ao nosso redor nos ajuda. E nós não estamos vendo, porque são criaturas espirituais. Só são visíveis quando acontece a teofania, que Deus permite que eles sejam visíveis, mas que possamos orar. Jesus orou muito cedo, diz a palavra, que levantando de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, o sol não tinha nascido, mas ele já estava de joelho orando. E nós precisamos orar, buscar o Senhor. Eu quero neste momento pedir para as irmãs, os irmãos,
os obreiros. Precisamos de oração. E quero pedir pela igreja, orem pelos obreiros, para que tenham graça, poder de Deus, para pregar a palavra e ser vencedor. Pai de amor, Deus da misericórdia, eu peço tudo isso no nome santo de Jesus. Vamos orar. Pai de amor, Deus das misericórdias. Senhor, no final desta pregação, eu entro na tua presença, Senhor, pedindo por tuas igrejas, pelos pastores, os obreiros, pelo teu servo, a tua serva. Senhor, derrama sobre nós o espírito de súplica, Senhor, para que possamos orar mais, que orando nós recebemos poder, orando nós seremos vencedores. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.